Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E o vídeo de hoje é bem especial porque eu vim falar sobre a franquia Pânico, agora em homenagem ao lançamento do 6º filme. Lembra importante, eu só fui assistir Pânico na semana passada e daí eu fiz uma maratona e assisti os 5 filmes seguidos. A saga de filmes teve início em 1996, em uma época em que os filmes de terror e os filmes slasher estavam perdendo muita força. Meio que na década de 70 e na década de 80 esses gêneros tiveram o seu ápice e daí quando chegou na década de 90 estava muito cansativo já a fórmula utilizada por esses filmes. E Pânico foi a renovação necessária para reviver esse subgênero. A história principal começa em Woodsboro, uma cidade pequena onde a gente conhece a Sydney, que é uma garota totalmente traumatizada pelo assassinato da sua mãe, que aconteceu um ano antes. Apesar de tentar seguir com sua vida, diversos assassinatos começam a acontecer na sua cidade e ela começa a achar que esses assassinatos podem estar conectados com o assassinato da sua mãe. Muitos assassinatos numa mesma frase. A grandeza de Pânico foi justamente conseguir renovar diversas questões dentro dos filmes slasher. Uma delas é que o filme consegue subverter diversos estereótipos dentro dos filmes, dando uma nova entonação, que em diversos momentos consegue surpreender o espectador de uma forma maravilhosa. Outra questão é que não somente o primeiro filme, mas todos os filmes da franquia são extremamente autoconscientes de si, brincando com algumas conclusões e soluções já manjadas pelos fãs do gênero e ao mesmo tempo prestando uma homenagem ao gênero do terror. Então o primeiro filme do Pânico vem em um contexto em que já estava muito previsível as conclusões de todos os filmes de terror e que nenhum desses filmes de terror conseguiam ter um consenso de opiniões. Uma coisa interessante dentro de Pânico é que apesar dele ser um filme de terror, ele consegue ter ótimas cenas de comédia e que não tiram ainda assim o foco do que tá acontecendo e não tiram a atenção das cenas em que estão acontecendo os assassinatos. O filme inclusive tem ótimas cenas de morte e ótimas cenas de ação. Claro, o filme não é um drama e ele não é um terror pesado, psicológico, mas ainda assim ele consegue ter uma harmonia muito boa entre as cenas de comédia e as cenas mais sérias. Mas pra mim, um dos fatores mais extraordinários dentro da franquia é a metalinguagem dentro de cada um dos filmes. Em primeiro lugar, ele é um filme que traz diversas referências a outros vários filmes de terror, então em todos os filmes, pelo menos uma vez, eles vão citar algum filme de terror mais popular. Tanto é que no próprio primeiro filme tem uma cena em que eles estão assistindo Halloween que é muito citado ao longo do filme inteiro. Mas uma coisa muito legal é como o filme brinca com as estruturas desses filmes que também já estavam meio previsíveis. Então, em diversos momentos eles falam, agora é a cena que eu vou abrir essa porta e vai sair o assassino. E muitas vezes é isso que acontece, mas muitas vezes também não. Mas eu já vou comentar isso um pouco mais pra frente. Ou também eles citam bastante as regras de como sobreviver a um filme de terror. Então, não falar, já volto, não fazer tal coisa, e isso é tudo muito legal assistir. Não só fazem isso no primeiro filme, como todos os filmes da franquia, e eles vão aumentando o nível da metalinguagem, tanto que chega um ponto que é um filme dentro de um filme dentro de um filme. Além disso, a franquia funciona de uma maneira muito orgânica, onde a gente não tem nenhum filme verdadeiramente ruim. Lógico, tem o filme que você menos gosta e tal, e eu inclusive vou trazer no final desse vídeo o meu ranking da franquia de Pânico. Mas todos os filmes ainda assim trazem algo novo e ainda assim compartilham da mesma essência dos outros filmes. Inclusive, eu sinto que a franquia do Pânico é perfeita pra você ter aqueles filmes de nossa, hoje eu queria muito assistir um filme tipo esse. E Pânico é perfeito pra isso, porque você tem 5 filmes pra poder assistir. Então você terminou o primeiro e você fala, nossa, eu queria assistir um filme exatamente igual ao Pânico 1. E daí você tem o Pânico 2, 3, 4 e 5. É muito legal porque cada um deles consegue surpreender de uma maneira diferente. Então, apesar de ter a mesma essência, é uma história completamente diferente, com novos personagens, onde de novo tudo pode acontecer. Além de, claro, trazer mais elementos ainda para a história que está sendo contada. Esse também é um dos fatores que explica o sucesso da saga, que é a sua imprevisibilidade. Mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente. O sucesso de Pânico hoje é inegável, tanto é que o Ghostface, um marcante vilão da franquia, é um dos mais icônicos personagens da cultura pop. Um fato curioso é que quando o filme foi lançado, ele estreou com 6,4 milhões de dólares em bilheteria, o que foi um número muito baixo, que inclusive levou o estúdio a acreditar de que o filme teria fracassado. No entanto, o que fez o filme se tornar o sucesso que ele foi, tanto na época quanto agora, foi o boca a boca, que fez com que mais pessoas fossem assistir o filme no cinema e fizesse com que a gente tivesse agora uma franquia. No final da sua exibição, ele acabou faturando cerca de 100 milhões de dólares em bilheteria somente nos Estados Unidos. Outra coisa legal do Pânico é justamente o seu vilão, porque ao contrário de outros filmes de terror, o Ghostface ele não é um super-homem, então ele não é imune a nada. Tanto é que ao longo da franquia ele leva diversos chutes e socos dos personagens principais, o que de certa forma traz o filme à realidade. Apesar de ter diversas cenas meio exageradas em que os protagonistas dão chutes e o vilão voa, isso foi muito importante para a franquia, porque foi nisso que a gente consegue entender de que o vilão podia ser qualquer pessoa. E claro, o filme também se destaca pelo seu estilo, de ter um estilo de whodunit,
whodunit e você meio que vai tentando descobrir juntamente com os protagonistas quem que é o vilão, e isso é de fato a coisa mais legal dentro do filme, é você tentar descobrir e tentar investigar quem que poderia ser o vilão. Bom, e agora eu vou fazer breves comentários do que eu achei de cada um dos filmes do Pânico, começando com Pânico 1. Aqui, inclusive, vou fazer um alerta de que terão spoilers sobre cada um dos filmes. Começando então com um dos destaques do filme, que é a sua cena de início, e daí já puxando o gancho da imprevisibilidade, a cena de início do Pânico foi uma das melhores ideias que eles já tiveram. Porque, comumente, em filmes de terror, a atriz mais famosa geralmente era a protagonista e aquela que ia sobreviver até o final. E, inclusive, durante os meses prévios ao lançamento de Pânico, a Drew Barrymore era estampada nos pôsteres de Pânico, e ela já era uma atriz que estava conhecida que ia fazer esse filme. Que deu a entender que ela teria uma grande participação na franquia para daí chegar e ela ser morta no início do filme. De fato, já deixa claro que aqui dentro de Pânico ninguém tá seguro e qualquer um pode morrer. A cena de início também se tornou uma das marcas da cultura pop e também uma das marcas da própria franquia, já que eles repetem em quase todos os filmes. Aí você pensa, acabou, né, a imprevisibilidade? Não, pois ela continua. A gente tem as duas mortes e em seguida o vilão liga pra protagonista, e geralmente nesses momentos do filme de terror ele meio que só vai alertar que ele tá na cola da protagonista e que ele, em algum momento, vai atrás dela e vai matar todos ao redor dela, algo do gênero. Mas em Pânico não. Em Pânico, o vilão ataca a Sidney no começo do filme. Tanto que quando eu vi a cena, eu pensei que ele ia falar: vou matar toda a sua família, todos os seus amigos, todo mundo que você ama, e você vai ser a última, não sei o quê. E como qualquer outro filme de terror. Mas não, o assassino foi pra matar ela. E bom, vou falar da minha experiência com o primeiro filme. Eu tive um problema que foi crucial ali pro que eu ia achar do filme, que era o fato de que eu já sabia o final, eu já sabia quem era o Ghostface, coisa que acabou prejudicando muito a minha experiência. Apesar disso, o filme consegue trazer novidade, mesmo você já sabendo do final, apesar de ser a coisa mais legal, você adivinhar quem que é o vilão, ele ainda traz elementos muito interessantes. Então aqui no roteiro a gente tem os clássicos personagens de filmes de terror. Aqui a gente tem nossa protagonista, que é constantemente perseguida pelo vilão, só que ao contrário de outros filmes de terror, ela é extremamente corajosa, durona, e ela vai sendo desenvolvida cada vez mais conforme a franquia avança. No filme também a gente tem a repórter enxerida interpretada pela Courtney Cox, que é a Gail Weathers, que constantemente fica se enfiando para tentar descobrir mais e realmente é uma jornalista muito chata ali dentro do filme. E ainda assim, a sua personagem vai ganhando cada vez mais importância dentro da franquia, além, é claro, dela se manter com a mesma personalidade, que acaba cativando os espectadores. E um fato interessante é que a Courtney Cox pediu esse papel para os produtores do filme, já que ela estava ficando muito conhecida por ser certinha por conta do seu papel em Friends. Os produtores de início estavam meio receosos em dar esse papel para ela e não queriam colocar ela no papel, mas por conta da insistência da atriz, ela acabou ganhando e, claro, não podia ser outra pessoa. A gente tem também o policial, e embora eu sinta que eles tentem muito fazer dele ser uma pessoa extremamente bobona e desastrada, eles não conseguem, porque o Dewey é um dos personagens mais legais dentro da franquia. Ele é interpretado pelo David Arquette e ele traz uma performance maravilhosa de um policial que, lógico, ele tem seus erros, né? Porque, claro, a polícia não pode vencer todas dentro de filmes de terror, mas ele tem um coração enorme, ele é extremamente generoso e ele tá disposto a fazer de tudo pra ajudar aqueles que ele ama e que ele gosta. E completando os personagens, a gente tem a melhor amiga da protagonista, que aqui ela se importa com o que tá acontecendo com a protagonista, mas não a ponto de não arrastar ela pra uma festa. Tem o namorado, que ele é estranho e ele tem um jeito meio esquisito e que ele é extremamente obcecado pela protagonista. Tem o nerd, que é obcecado por filmes de terror e que tá sempre tentando explicar o que é que vai acontecer, ditando as regras dos filmes de terror. E o namorado da melhor amiga, que é completamente maluco, mas de um jeito divertido. Apesar de eu saber do final do filme, tinha uma coisa que eu não sabia, que era todo o contexto por trás da história envolvendo a mãe da Sidney. Isso é uma coisa que não só é importante pro primeiro filme, mas que se torna importante para todos os outros, e é uma história que vai se desenvolvendo cada vez mais e a gente vai recebendo cada vez mais informações sobre aquilo. Apesar de ter sido prejudicado um pouco a minha experiência, saber quem que era o assassino, isso não prejudicou nem um pouco a diversão que eu tive assistindo esse filme. Em resumo, embora o primeiro filme não seja o meu favorito, ele ainda assim é um filme extremamente icônico e muito divertido. O segundo filme foi lançado exatamente um ano depois do primeiro filme, não podia ser diferente. Aqui a gente tem uma estrutura muito parecida com a do primeiro filme, onde a gente tem ali o grupo da personagem principal, a volta dos personagens que sobreviveram no primeiro filme, e meio que começam a voltar a acontecer os assassinatos. E claro, cada um do grupo de amigos tem a sua função, e ao invés de se passar na cidade de Woodsboro, aqui ela se passa na universidade. Assim como o primeiro filme, eles mostram novamente que ninguém está a salvo. Aqui eles trazem uma história completamente diferente, onde, de novo, qualquer um pode ser o assassino. A tradição que a gente tem dentro do segundo filme
filme é a franquia de filmes fictícios chamada Stab. Os filmes são baseados no livro escrito pela Gail Weathers depois dos eventos do primeiro Pânico. Ou seja, o filme Stab é o filme Pânico dentro do próprio Pânico. Com isso, a gente recebe ainda mais metalinguagem dentro dos filmes, já que conforme Pânico vai crescendo, a franquia de Stab também vai crescendo. Outra coisa muito legal é que ele explora, embora de maneira breve, os traumas que a Sid sofreu. Então não é uma protagonista que ela passou tudo aquilo que ela passou no primeiro filme e ela vai seguir em frente agora sem nada. Não, dá pra gente ver que a Sid claramente ficou traumatizada com tudo que aconteceu com ela. Pânico 2, claro, tem uma importância absurda por ser uma sequência que de fato funciona e que não é uma cópia do primeiro filme. Que eu sei que eu vou ser julgada, mas o terceiro filme é o meu favorito. O filme se passa em Los Angeles durante a gravação do fictício Stab 3. Até que um assassino começa a matar as pessoas na ordem que elas são mortas dentro do filme. O filme fictício. Que a metalinguagem se torna ainda mais presente, já que a gente tem de novo um filme dentro de um filme, e além disso, a gente não tem um grupo de suspeitos bem definidos, já que eles são apresentados ao longo do filme. Porém, isso funciona totalmente dentro do contexto. Ele é o mais diferente entre todos os outros filmes do Pânico, mas ainda assim ele compartilha da mesma essência e ele também termina com uma longa cena onde a gente tem diversos assassinatos e a grande revelação dentro de uma mansão, o que é quase que uma marca registrada de Pânico. O filme ainda critica Hollywood e diversos produtores e diretores e como eles abusam do poder deles e também entrega uma conclusão totalmente imprevisível e que ainda assim faz sentido dentro do contexto da história da Sidney. Então, anos depois do lançamento de Pânico 3, chega em 2011 aos cinemas o filme Pânico 4. Feliz e em tour com o seu novo livro, a Sidney volta para sua cidade natal apenas para descobrir que os assassinatos que tanto a traumatizaram estão de volta. E aqui eu vou dar um spoiler do começo do filme, porque não tem como não comentar sobre isso. Mas o filme começa com um filme, dentro de um filme, dentro de um filme, e é uma das coisas mais surpreendentes que eu já assisti. Eu fiquei em choque em cada momento que voltava. Outro ponto forte do filme e também de toda a franquia é acompanhar os avanços tecnológicos. Então aqui a gente tem a internet, os celulares muito mais presentes. No filme, a nova série de assassinatos acontece com um outro grupo de amigos e meio que cabe aos personagens antigos a descobrir o que é que tá acontecendo. Apesar disso ser novo ali na franquia de Pânico, não foi uma coisa que eu amei. Sinto que a gente teve uma distância muito grande entre os dois núcleos do filme, porque antes a gente tinha um grupo só, né, de suspeitos que, além de tudo, tinham a mesma idade. Aqui não, a gente tem adultos e a gente tem adolescentes que estão fazendo ensino médio, então eu acho que ficou uma distância muito grande entre os dois e eu não consegui linkar um com o outro. Porém, ainda assim, o filme tem ótimas atuações, principalmente da Emma Roberts. E depois do final de Pânico 4, 11 anos depois, chega aos cinemas o filme Pânico 5, em 2022. E ele é um filme também que traz uma atmosfera bem diferente. Esse é o primeiro filme que não é dirigido pelo Wes Craven e dá pra ver que não é dirigido por ele. O filme tem um tom bem mais sombrio e um pouco mais realista que os outros filmes de Pânico. A gente tem ali os momentos de comédia, mas eles são bem menores do que nos outros filmes. Meio que segue a mesma essência do quarto filme, então ele traz um grupo de adolescentes e traz também o grupo dos adultos sobreviventes, mas eu acho que aqui eles conseguem se mesclar muito melhor os dois grupos e não fica essa distância grande entre um e outro. Porém, o filme continua com a mesma essência e traz de novo aquela frase de que tudo pode acontecer, qualquer um pode ser suspeito e qualquer um pode morrer. O filme traz uma homenagem ao primeiro filme, fazendo diversas referências e trazendo personagens que são conectados de certa forma com os personagens de Pânico 1. Eu sinto que aqui a gente tem dois problemas principais. O primeiro deles é que, além dos assassinatos, a gente tem um drama que acontece entre as duas irmãs protagonistas. E eu sinto que esse é um drama que não faz sentido ali com o contexto, porque, bom, estão acontecendo assassinatos, esse não é o momento de discutir isso. E não é um drama que se sustenta. O filme, de fato, só fica legal quando a Sidney acaba se envolvendo, o que me deixa com muito medo pro sexto filme, já que tá dito que ela não vai aparecer. Mas aqui eu destaco principalmente as atuações do Ghostface, não só aqui dentro desse filme, mas em toda a franquia. Eu sinto que cada um dos atores traz uma performance diferente, mas que ainda assim tem a mesma essência de crueldade. E pra mim, o principal problema do quinto filme é a conclusão dele, já que eu achei muito previsível, mas isso é uma coisa que o próprio filme brinca, então de certa forma eu consigo deixar, consigo esquecer e seguir em frente. E pra mim, então, esse é o meu ranking final. Em primeiro lugar, o filme 3. Eu sei que eu vou ser muito julgada, mas eu gostei muito desse filme. Enfim, é pelo contexto, né? Eu vi todos seguidos, então isso também foi uma coisa que afetou aqui o meu ranking. Também eu já sabia o final do primeiro filme, então também foi uma coisa que afetou. Mas é isso, em primeiro lugar o terceiro, segundo lugar o primeiro filme, terceiro lugar o segundo,
quarto lugar, o quarto filme, e em quinto lugar, o quinto filme. Tô bem ansiosa pro sexto filme, eu vi pessoas falando bem, vi pessoas falando mal, é um filme que eu tô com bastante medo, porque antes de assistir o filme Pânico, eu não achava que a Sidney era uma personagem tão essencial quanto de fato ela é. E agora o fato dela não fazer parte é uma coisa que me deixa com medo, mas tô indo com expectativas altas e bem curiosa. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar qual que é o seu filme favorito da franquia Pânico, o que você acha dos filmes do Pânico e quais são as suas expectativas pro sexto filme. Então foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo.